doutora Raíssa pode contribuir com a gente nesse debate, Claro. porque a gente está falando com uma médica de 28 anos, mas que tem a experiência de ter se formado no Maranhão, conheceu a realidade de lá e hoje trabalha no SUS em São Paulo, a maior capital do país, que ainda assim aqui no Sudeste enfrenta dificuldade. Qual é a comparação que dá para fazer, doutora Raíssa, entre as duas realidades que você conheceu? Eu acho que quando eu formei, eu sou de São Luís, sou da capital, então eu tive uma formação toda pelo SUS, mas numa capital. E eu tinha essa ânsia de entender o país que eu vivia. Então, meu primeiro emprego foi numa zona rural afastada. Zona rural mesmo. E eu acho que uma coisa quando a gente vai ler a teoria do SUS é linda. Eu sou apaixonadíssima pelo que o SUS representa e pela teoria, por tudo que está escrito. E uma coisa muito bonita é essa noção de que não adianta a gente tentar colocar um hospital de alta complexidade no município de 5 mil habitantes. Porque a gente precisa pensar numa escala maior, né? Como é que eu posso cuidar melhor daquela população, daquela região? Então, por exemplo, trabalhando no interior de um estado como o Maranhão, que é um estado em que a zona rural é muito prevalente, que a periferia é completamente diferente da periferia do Sudeste, é uma periferia rural, são doenças diferentes, são processos de precarização diferentes, tudo é muito diferente, né? Acho que a gente tem várias pessoas que falam, e eu gosto de reforçar isso, que a gente vive quase que em dois Brasis diferentes, quando compara Sul-Sudeste, Norte-Nordeste, Centro-Oeste fica meio dividido, mas, por exemplo, quando a gente vai olhar o que a população mais pobre do interior do estado do Maranhão precisa. Eu atendia numa unidade básica de saúde, que teoricamente era para ser estratégia de saúde da família, mas que não tinha todos os profissionais todos os dias da semana, que a população, grande parte da queixa da população era a falta de acesso a exames, a falta de acesso a consultas especializadas, porque quando eu precisava de uma consulta especializada, o profissional não estava na cidade. Enfim, várias questões estruturais. E quando eu falo das características daquela população também, quando eu penso numa zona rural, é diferente cuidar de uma pessoa que aqui em São Paulo, a região que eu trabalho é uma região que é de classe média baixa, então são pessoas que têm um pouco mais de recurso. Então, por exemplo, falar de exercício físico é uma coisa que eu gosto bastante de falar, porque eu acho que falar de coisas que a gente pode ensinar uma pessoa a reconhecer o próprio cuidado, a ter autonomia pelo próprio corpo, a entender que ela pode sim cuidar de si mesma, que ela nem sempre vai precisar de uma consulta médica, de um remédio, de um exame, é muito difícil, né? Porque já está na nossa cabeça que a gente precisa de um especialista, que a gente precisa de um exame, que a gente precisa de uma pílula, que vai mudar a nossa vida milagrosamente. Mas é muito mais difícil falar para um trabalhador rural, que acorda 4 horas da manhã e que vai dormir às 10 horas da noite, porque ele tem que estar de pé e passou o dia inteiro trabalhando na roça, por exemplo, e ele chega para mim com uma lombalgia, que ele precisa repousar e fazer exercício de força. Como é que eu vou fazer aquilo? Não tinha nem academia, sabe? Assim, era extremamente angustiante, porque você sabe o que é preciso ser feito, mas para aquela realidade, você precisa de muito mais tato, de muito mais habilidade, estratégia para conseguir mudar, né? E a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que não tinha condições no final do mês de comprar todo o alimento para sua família. Então a alimentação dela não vai ser a mesma da minha. Não adianta chegar para ela e falar, ó, você precisa de azeite de oliva, você precisa consumir castanha de caju, etc, etc, que são as recomendações dos livros de medicina e tudo mais, porque ela não tem condição de comprar. Ao mesmo tempo que aqui eu consigo ter muito mais resultados, por exemplo, porque eu trabalho realidades completamente diferentes.